Bem-vindos a mais uma edição do Aqui Entre Nós, hoje com Isabel Maranha Cardoso e sem João Pedrosa Russo. Na próxima semana vai ser ao contrário, mas não é de propósito. Isto tem a ver com as agendas pessoais dos dois comentadores de serviço. Então vamos lá começar, doutora? Vamos. Começamos então pela quinta-feira, como sempre. Isto tem a ver com as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário As Beiras, e no dia 16 dá conta de que as refeições sociais da Junta de Freguesia de Buarcos passam a ser servidas não em casa, mas pela casa, pelo Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, vulgarmente chamado a Casa. A Casa. Na realidade é o Casa. Exato. Como é que este caso se deu, como é que esta decisão foi tomada? A Junta reconheceu que não tem vocação para isso, que melhor é ser uma instituição a fazê-lo. Mais que vocação, também são as próprias condições físicas e a forma e a qualidade com que se tem que manusear os alimentos. Ora, isto é uma IPSS que faz de facto um trabalho meritório, que estava muito focalizada neste nicho de apoio, especificamente das refeições, de maneira que, mais uma vez, aqui se juntam vontades e no fundo deslocalizamos este serviço na sede da Junta de Freguesia de São Julião, na delegação de São Julião, e passamos de facto para a IPSS cedendo uns quantos equipamentos que tínhamos já, frigoríficos, caixas para acondicionar alimentos, etc. Portanto, no fundo, transferimos para lá os meios e eles fazem de facto... e transferimos também a possibilidade, para já, de um funcionário da Junta estar a acompanhar e a apoiá-los, e vamos tentar que se mantenham o ritmo da distribuição de refeições. Esta primeira pessoa do plural tem a ver com o facto de ser presidente da Assembleia de Freguesia de Buarcos. Estou aqui um bocadinho... Porque não somos nós que vamos transferir isso, não é? Sem dúvida, estou aqui um bocadinho a pensar... Há aqui uma outra questão que é a seguinte: quem fornece as refeições são os restaurantes. Quantos restaurantes são? Sou sincera, não sei. Mas são algumas dezenas de restaurantes? Mas são algumas dezenas de restaurantes. E vêm fornecendo as refeições já há vários anos? Já há vários anos. Isto foi, de facto, o anterior Presidente da Junta de São Julião, Coronel Góis Moço, que conseguiu, no fundo, as sobras. Não estamos a falar de restos, mas toda a gente sabe que um restaurante, por exemplo, um prato do dia confecciona a pensar que tem 60 ou 70 clientes e se calhar tem 40. Portanto, diariamente são recolhidas esses alimentos e são esses alimentos que depois... Aliás, isto está um bocadinho baseado numa ideia a nível nacional que existe, que até é um antigo capitão da TAP que começou com esse processo, que é no fundo o banco de recolha alimentar, que tem a ver com o desperdício dos outros, dá jeito a quem precisa, não é? Vamos passar então para a edição de sexta-feira. Esta nova realidade está a ser fácil. Quem o diz é Susana Monteiro, Presidente da Junta de Ferreira Nova, que, como sabe, agregou também Santana. Ela é uma santanense e é a primeira Presidente de Junta depois da fusão ou da eliminação de freguesias. Afinal, não está a ser tão difícil, não é? Pelo menos para a Susana Monteiro. Não, ela acaba... Peço desculpa, numa entrevista ao Diário As Beiras e à Foz de Mondego Rádio. Eu, por acaso, acho curiosa uma afirmação que ela faz, que eu acho importantíssima. Para mim, a afirmação mais importante de toda a entrevista, que é: os interesses das populações são diferentes. Sim. Lá estamos nós. Ela tem toda a razão. Estamos a falar de especificidades de territórios que, embora muito próximos, de facto, do ponto de vista geográfico, muitas vezes as identidades e as próprias culturas que estão entranhadas nas populações são diferentes. Apesar da continuidade territorial, não é? Claro. E da ligação histórica que tinha à Freira, porque pertenceu já tinha pertencido à mesma freguesia. Há 20 anos que já pertenceu. E depois ela diz uma coisa muito engraçada, quando o Jota lhe pergunta se os santanenses estão zangados. E ela diz: estão zangados, mas estou lá eu. Portanto, pois, no fundo, eles também... Está lá uma santanense. Exatamente, eles também se revêem naquela Presidente da Junta. Mas, sem dúvida que houve um fator forte em termos de eleições de penalização da junção daqueles dois territórios. E ela reconhece isso, aliás, que beneficiou desse... Muito modesta, por certo, a Presidente da Junta de Ferreira Nova. Eu gosto muito dela, por acaso. Diz aquilo que pensa, não é? Que é raro na política, não é? E diz que recebeu contas completamente em ordem, portanto não há atribuições de culpas.
Eu acho que ela fez uma entrevista muito correta. Muito bem, então no sábado, a terceira edição do Triathlon Kayak Club está de regresso, ainda era no seu tempo, era no seu tempo quando se iniciou esta prova. Sim. Que tem a ver também com a diversidade das três modalidades. De modalidades náuticas, do desporto. Aqui há corrida. Se fazem no mar e no rio, na Figueira da Foz. Exatamente. Há ciclismo, portanto, canoagem. Sim, isso é o triatlo, mas eu referia mais potencialidades que a Figueira da Foz tem, não é? Isso vai-me aqui a tocar ao coração. Nós fizemos um festival, fizemos um único só, que chamámos na altura o nome Navegarte. E que prometeram que davam continuidade, não é? E que dávamos continuidade. Mas não deram. Eu gostaria muito de ter dado, mas foi no penúltimo ano, claro, antes da extinção, porque eu acho que a Figueira tem que ser forte naquilo que tem como recursos. E o mar é o grande recurso. Portanto, eu acho que a Figueira tem que ser boa no remo, na vela, na natação, na motonáutica, no windsurf, no surf, portanto, tudo o que são recursos naturais que nós temos de excelência, e devíamos fazer, de facto, um festival náutico anual. Eu defendia isso. E naquela altura surgiu-nos aquela ideia de juntarmos não só a motonáutica, que foi numa semana, mas também os outros desportos, como o remo, a vela, e eu acho que aquele Navegarte, porque também tinha a ver com o rio. O rio muitas vezes não é aproveitado na nossa cidade. A nossa cidade, para mim, mais bonita ainda que a localização do mar é a localização do próprio rio, daquele estuário. E acho que não é muito vivido a nível dos desportos. Aliás, até as regatas normalmente saem da Barra e vão fazê-las em alto mar. Com o remo, que é uma disciplina lindíssima, de facto a ideia foi congregar e depois congregar também uma mostra de atividades económicas das empresas que se localizavam e que, no fundo, tinham o seu negócio montado à volta deste, chamem-lhe cluster, chamem o que quiserem, mas deste nicho de mercado é mais correto. De maneira que eu tenho muita pena porque acarinhei aquele festival e era uma coisa que era uma semente que eu gostava que tivesse pegado. Mas não pegou. Vamos passar então para a segunda-feira, porque ao domingo o Diário As Beiras não vai para as bancas. Junta de Bom Sucesso continua sem orçamento e impedida de rentabilizar o seu património, nomeadamente os terrenos que tem, que não pode arrendá-los, vendê-los está fora de causa, porque as duas primeiras astas públicas ficaram desertas, e depois a Junta decidiu que não vai vendê-los, pelo menos durante o atual mandato, é isso que o Presidente Mário Acúrcio Dias. A Junta está a ser gerida por duodécimos, mas não é uma situação ideal, pois não? Não, eu acho que está aqui uma coisa dita na notícia que é bem verdade, que é assim. Pelo que eu percebi, e estou só baseando naquilo que foi escrito por si no Diário das Beiras, e já no outro então, quando foi chumbado, não aceitam que seja inscrita, digamos que do lado da receita, à venda daquele património. E a justificação que é dada, e toda a gente sabe que os orçamentos, é verdade, é que são intenções de venda, não quer dizer que sejam venda. Mas os orçamentos, para serem obrigatoriamente equilibrados, têm que levar do lado da receita tudo aquilo que é suscetível de ser receita para uma junta, para uma autarquia, para um município, portanto, e os terrenos, se forem propriedades, se tiverem uma avaliação, são receita, para poderem contrabalançar com a despesa. Ora, viver com duodécimos, neste caso, só é dramático porque, pelo que eu percebi, há encargos ainda em cima da junta. Da dívida? Da dívida. Precisavam de fazer acordos de regularização de pagamentos e não os conseguem fazer por esse facto. Portanto, eu não consigo perceber... Não tem cabimento orçamental, não é? Não tem cabimento orçamental. Eu não consigo perceber porque é que lhes chumbou o orçamento por isso. Acha que há aqui uma teimosia política? Eu acho que há uma teimosia política e mais, eu tenho que lembrar que o PSD é responsável por aquele buraco financeiro que foi aquele campo desportivo sintético. De maneira que, quer dizer, acho que no mínimo viabilizarem a solução para a Junta conseguir honrar os seus compromissos com aqueles credores, acho que era o mínimo que se pedia numa questão destas. E a doutora sabe do que fala relativamente ao orçamento, porque elaborou pelo menos 4 orçamentos, não é? Sim. 4 ou 5? 4 ou 5? 4. Esta pergunta, entendeu o alcance desta pergunta? Se tinha elaborado o último, aquele que foi apresentado recentemente, ou se tinha avançado algum trabalho? O que eu quero dizer é o seguinte, também fomos sempre questionados na autarquia, porque de facto antigamente, para se empolarem os orçamentos, tudo o que era o património entrava na venda de bens de investimentos.
quando não passa muitas vezes de intenções de venda. Mas isso foi-se reduzindo com as próprias regras orçamentais, que agora há regras para o que se põe na receita, que já não são tão flexíveis. Mas a lei acha que a lei não devia deixar de permitir esse tipo de engenharias financeiras? É que o problema é que Porque é uma rubrica fictícia, como a própria maioria que governa, que é um executivo independente, reconhece que a lei permite, não é? Mas que faz confusão. Então, se é fictícia, se não existe, porque é que está lá? Porque é que a lei permite que esteja lá? Mas, Jota, repare uma coisa, a lei já veio eliminar muita coisa. Antigamente, bastava uma intenção de investimento para o Jota poder pôr logo na receita. Nem sequer o tinha feito, nem o tinha candidatado, nem sabia se a candidatura era aprovada, nem se tinha viabilidade. A lei das finanças locais já veio impor regras muito mais estreitas. Mas há aqui uma questão que... Sim, conclua. Não, o que eu queria dizer é assim, agora, em termos do próprio património e daquilo que eventualmente têm para tentar realizar, porque o que eu dizia sempre nos nossos orçamentos é assim, eu só aqui ponho o que é estritamente vendável. Ou seja, depois nós sabemos que a conjuntura económica não o permite, mas aqui há uma coisa que as pessoas não sabem. Os orçamentos deviam ser orçamentos zero. O que é que eu quero dizer com orçamentos zero? Dê-me só 2 minutos para explicar isto. É o ano 2014, é o ano 2014. Mas como o exercício económico é dinâmico, quando nós fazemos um exercício, quando nós fazemos um orçamento para um ano, nós não, quando o aprovamos em novembro ou dezembro, ainda temos o outro ano a decorrer. O que quer dizer que esse orçamento do ano vindouro tem que incorporar a despesa que está em curso daquele ano. E isso é que desequilibra, não é? Porque depois a soma do que está a orçamentar para o ano, mais os 2 meses de atividade que ainda estão em curso, desequilibra, e é por isso que depois nas receitas é preciso contrabalançar. Agora, não quer dizer que de facto se realize então, aquela despesa. E o orçamento zero? O orçamento zero é dizer que não há transição, o ano fechava a 31/12 do ano não sei quê, está fechado, e não transita para o novo orçamento nada do que está em curso. Então tem de se liquidar as despesas todas que estiverem em curso antes de se avançar com o próximo orçamento. Exatamente, mas não se consegue fazer isso porque as coisas estão em curso. Mas há aqui uma questão essa regra que devia mudar. E para concluirmos relativamente ao bom sucesso, há aqui também uma incoerência que é legal, ou seja, que a lei permite e que confunde os cidadãos. Quando o Executivo diz isto é uma rúbrica fictícia, não é para ser levada a sério, é só para equilibrar as receitas e a despesa. E nós garantimos que não vamos vender os terrenos, queremos arrendá-los. Então é que ficamos, não é? Porque é que a lei permite isso? É claro que qualquer cidadão fica confuso, não é? Mas mesmo que eles não... Há aqui uma coisa que eu acho que eles não estão a ver bem a questão. Mesmo que eles não entrem com os terrenos no lado da receita por venda de património, eles podem arrendar os terrenos. Não podem porque estão à espera que o Tribunal decida. Estão à espera que o Tribunal decida porque houve um agricultor que está a utilizar os terrenos que recorreu do edital da Junta que exigia a devolução dos terrenos porque estão a ser utilizados, muitos deles, há várias gerações, já dos tempos em que... Mas como é que fizeram duas astas públicas? Em que Bom Sucesso pertencia à freguesia de Quiais. Então como é que fizeram 2 astas públicas? Precisamente, aí está a confusão. Pois. Mas vamos passar então para a edição de... Mas só para pôr aqui um ponto, de qualquer das formas, acho que não percebo porque é que a oposição não tem aqui uma atitude responsável de viabilizar essa solução. Porque acho de facto que, depois do que veio de trás daquele campo sintético, que enfim, onde foi enterrado muito orçamento, a própria Junta tem que honrar com os seus credores. E está a pagar juros constitucionais, a dívida multiplicou-se, se calhar, várias vezes. Terça-feira dá destaque às instalações da PSP que receberam a visita do líder da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Rodrigues, e à saída disse aos jornalistas que aquilo que viu que envergonha a polícia e o próprio país tratando-se de uma cidade com turismo, com turistas estrangeiros, que por qualquer motivo poderão ter de se deslocar à esquadra e que não ficarão lá com muito boa imagem de Portugal e da Figueira da Foz também.
Este não é um problema exclusivo da Figueira da Foz, há esquadras assim e outras em piores condições ou com condições piores em todo o país, mas a Câmara da Figueira da Foz foi chamada ou convidada recentemente pela Direção Nacional da PSP para se juntar numa candidatura, para poderem fazer uma candidatura a fundos europeus para recuperarem a esquadra. A verdade é que, diz Paulo Rodrigues, já estamos fartos de promessas, há que passar das promessas aos atos, porque os polícias precisam ter condições para trabalhar. É assim, eu por um lado entendo perfeitamente a crítica dele, mas em relação à questão da candidatura, o próprio Estado pode apresentar as suas próprias candidaturas. Não o faz, a maior parte das vezes, porque não tem dinheiro para a contrapartida nacional, portanto... Para a taxa de esforço. Para a taxa de esforço. Então empurra para cima das autarquias. O caso do Centro de Saúde de Lavos, são protocolados com o Estado, no fundo, mas quem suporta a taxa de esforço é a autarquia. Quer dizer, também, eu acho que o seu é seu dono, não pode nem... Embora eu entenda que na nossa cidade isso faz diferença e se a Câmara puder dar uma ajuda, pode de facto dar uma ajuda montando uma candidatura e ajudando de facto nessa requalificação da esquadra. Quer dizer, eu quero lembrar que o Estado tem obrigação e tem os mesmos instrumentos de financiamento que têm as autarquias. Agora, isto acontece infelizmente com esquadras, com hospitais, com o que quer que seja. Mais do que a impressão que as pessoas levam daqui, o Jota diz que está ali um turista alemão na Sagres, que bebe umas cervejas a mais e dá ali um pontapé no caixote do lixo. Estou eu a dizer. Até pode lá ir porque perdeu a carteira. Ou perdeu a carteira e foi à esquadra. Quer dizer, repara uma coisa, eu acho que aí é de sumenos, a mim preocupa mais é as condições de trabalho daqueles profissionais. Preocupa mais as condições de trabalho daqueles profissionais. Porque eu vou-lhe dizer uma coisa, eu uma vez estive em Cuba, também tive que ir a um hospital, toda a gente sabe que a medicina em Cuba que é fabulosa, e eu pensei que tivesse entrado num hospital do século XVII. Não é porque até os algodões ainda estavam embrulhados em papel pardo e eram racionados. Portanto, e não deixam de ir milhares de turistas para Cuba. El embargo Yankee. Exatamente. É o desembarque da Baía dos Porcos. Mas o que eu quero dizer que me sensibiliza mais, não aquilo que as pessoas possam pensar da impressão da nossa esquadra, mas as condições de trabalho dos nossos agentes que fazem a segurança da nossa cidade. Não têm impressoras, nem fotocopiadoras, claro. Não avariadas, muitos computadores também avariados. Isso é que é preocupante, de facto. Quarta-feira, para concluirmos, antes de avançarmos para o assunto que trouxe para esta edição, emoção na hora da despedida de Eusânia Gomes, da presidência da Associação das Coletividades do Conselho da Figueira da Foz. Eusânia Gomes, 13 anos à frente desta estrutura, é o senhor Coletividades por mérito próprio. Eu quero dizer que não soube que iam fazer esta sessão, se não teria lá ido, porque tenho um grande carinho e uma grande simpatia pessoal por Eusânia Gomes. Acho de facto que ele foi e marcou o associativismo na Figueira. Acredito que ele deixa uma escola de como desenvolver o associativismo. Mas não só no associativismo, eu diria que eu acho que ele é uma pessoa de facto notável. Eu tive a ocasião de, quando estava na Câmara, de ter sido convidada por ele para o aniversário daquela outra associação que ele também presidia, que se chama, está-me a esquecer o nome. A Associação de Desenvolvimento. A Associação de Desenvolvimento. E que ele também recebeu aquele menino nos braços, completamente falido, cheio de dívidas, cheio de problemas, e a forma como ele conseguiu pôr aquilo a funcionar. Portanto, é uma pessoa simples, humilde. Quando eu digo humilde, quer dizer, não é uma pessoa que tenha estudado, que tenha noções de gestão, nem nada disso, mas com o seu saber, tanto na Associação de Coletividades como ali, quer dizer, foi uma pessoa que tem dado, de facto, um contributo. De gestão terá, porque foi comerciante, não é? Sim, mas... Sim, entendi, mas portanto, a Eusânia Gomes, segundo as suas palavras, marcou o associativismo na Figueira da Foz. Aliás, ele foi também vereador das coletividades, entre outros pelouros que detinha. Qual é o assunto que trouxe para esta edição daqui Entre Nós? Olha, depois de falarmos da freguesia
e do problema do orçamento do Bom Sucesso, eu não trago um assunto propriamente da Figueira, trago um assunto genérico, porque achei piada que no Diário das Beiras tem no dia 5, que é hoje, portanto, a autarquia de Montemor Velho pondera desistir do Paiel, e exatamente ao lado tem Vila Nova de Poiares, Câmara não consegue respirar. E depois temos aquilo que já falámos do Bom Sucesso, tudo isto se relaciona com orçamentos, com despesas, e chamou-me a atenção porque o Paiel é um programa desajustado à realidade das autarquias. Explica o que é o Paiel para é um programa de apoio à economia local, que é um pouco dizer assim, as câmaras têm dívidas aos seus fornecedores, supostamente compram no seu mercado local, pagam a 6, 7, 8, 9, 10, 11 meses, não interessa, um ano. Portanto, nós injetamos aqui dinheiro a título de empréstimo, os senhores liquidam tudo o que é dívida aos fornecedores, portanto, o que se chama o curto prazo, não é? E vão pagar este empréstimo ao longo de 20 anos calmamente. Mas põe um teto, não é? Porque eles conseguiram uma linha de financiamento, põe um teto que depois é calculado segundo umas regras do FEF, portanto, cabe X a cada município. Agora, de facto, um programa que visa desbloquear a economia local pelo seu próprio nome, que foi anunciado há quase 3 anos, que foi discutido na Associação Nacional de Municípios, foi aprovado, foi feito o concurso, continuamos hoje, 3 anos depois, à espera que o Tribunal de Contas vise muito desses empréstimos, e isto não é um ataque ao Tribunal de Contas, o que eu digo é que isto é um instrumento financeiro que se provou que não tem eficiência nenhuma, porque não veio desbloquear, quer dizer, se as câmaras deviam, imagina, a 6 meses a fornecedores, se ainda não conseguiram pagar e se estão à espera das verbas do Paiel e que seja avisado pelo Tribunal de Contas para vir e encaixarem esse dinheiro para regularizarem com os seus credores, quer dizer, estão quase há 3 anos nisto. Portanto, eu até percebo o que é que o Presidente de Montemor está a dizer. E ele queixa-se demais, queixa-se que os juros são elevados face aos outros empréstimos que o município já contraiu e que depois vai ter um serviço de dívida muito pesado. Eu já nem estou a tocar aí, o que estou a tocar é, lança-se um instrumento, o Sr. Ministro Relvas, na altura, chamado Programa de Apoio à Economia Local. E a economia local está há 3 anos a sufocar, porque aqueles que aderiram a esse programa até hoje não receberam o dinheiro. A Câmara da Figueira da Foz elaborou o plano de saneamento financeiro e libertou verbas para injetar na economia local e noutros fornecedores. Obrigado por ter estado aqui entre nós mais uma vez, com os seus comentários sobre as notícias que foram destaque ao longo da semana no Diário das Beiras. Regressaremos para a próxima semana.